Que a boa e a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida, seja sobre o seu lar. Desejo a todos vocês um culto muito abençoado. Nós estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para, juntos, como igreja, prestar a Deus um bendito culto e, da parte dele, receber a bênção da comunhão, ser abençoado. Eu quero ler um texto que está no Evangelho de João, na carta, melhor dizendo, de João, primeira carta de João, lá perto de Apocalipse, depois de 2 Pedro, nós temos a primeira carta de João. No capítulo 1, eu quero ler os primeiros 4 versículos. E assim diz a palavra de Deus: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e nossas mãos apalparam, a respeito do verbo da vida, pois a vida foi manifestada a nós, a vimos, damos testemunho dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e a nós foi manifestada. Sim, o que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Os nossos olhos viram, as nossas mãos não apalparam, mas os nossos olhos viram pela fé. Os nossos olhos veem pela fé o nosso Senhor Jesus Cristo, e isso anunciamos. No versículo 3, ele narra do verso 1 e 2, João, o apóstolo que viveu e caminhou com Cristo Jesus. Nós não tivemos essa experiência enquanto ele, o verbo encarnado, mas pela fé nós caminhamos com ele, pela fé nós o contemplamos. E isso anunciamos, isso fazemos sim. Assim como os apóstolos, nós hoje anunciamos Cristo Jesus. E temos comunhão com o Pai e com o Filho Jesus Cristo, também, igualmente aos apóstolos. E estas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Essas coisas nós anunciamos, nós pregamos, para que a alegria seja completa na conversão de mais e mais servos do Senhor, na conversão de famílias, de lares a Cristo Jesus, a lares completos, pais, filhos e esposa estejam aos pés da cruz. E isso é motivo de grande alegria, é uma alegria completa. Mas a alegria pode não ser completa no lar, mas pode ser completa na sua vida, você aos pés de Cristo. Essa é a nossa missão, essa é a nossa intenção. E eu quero agora orar com vocês, pedindo a Deus o direcionamento para este culto que a Ele prestamos, pedindo a Deus a iluminação do Teu Santo Espírito, a sabedoria, a prudência e o domínio dEle, para que a Sua palavra seja anunciada de forma relevante. E em sendo relevante, ela é exposta com fidelidade. Ela é exposta com a unção do Espírito Santo. Vamos orar. Convido vocês todos nessa hora a orar comigo. Soberano Deus e Pai, graças te damos pelo grande privilégio que temos de nessa hora compartilhar da Tua palavra. Que nessa hora temos o privilégio de exaltar, engrandecer e glorificar a Ti, Deus, único e verdadeiro. A glória a Ti pertence, o louvor pertence a Ti, a honra é Tua. Tu és o Deus Criador de todo o universo, Todo-Poderoso. Tu és onisciente, onipresente e onipotente. Por isso eu peço, sonda-nos, ó Deus. Sonda a mim e todos os ouvintes. Sonda a Tua igreja. Eu suplico, aviva a igreja. Santifica a igreja. Senhor, conduz a Tua igreja de forma que a Tua missão dada
seja cumprida. Por favor, Senhor. Nos ajuda nesta hora em que, como corpo, como igreja, unidos pelas redes sociais, em amor, no temor, ligados pelo Espírito e aos pés da cruz, iluminados pela palavra do Senhor, nós nos reunimos para Te adorar. Nós nos reunimos para Te engrandecer. Nós nos reunimos para prestar a Ti um culto de louvor, um culto de adoração. Um culto no qual nós ouvimos a Tua voz e, submissos a Ti, reverentes, somos alimentados, fortalecidos e renovados pela palavra na comunhão. Pai, eu peço que o Espírito Santo do Senhor nos conduza, nos ilumine e nos conceda graça, para que esta seja uma hora muito relevante em nossas vidas e para que seja um culto aceitável ao Senhor. Por favor, Senhor, nós suplicamos humildemente todas essas coisas em nome de Jesus. Amém. Nós temos essa bendita palavra do servo do Senhor, João, que teve esse privilégio de caminhar, por isso ele é um apóstolo. Ele caminhou com Cristo Jesus, ele viu Jesus ressurreto, na sua ressurreição, ascender à sua glória e teve o privilégio e a missão de ser o líder principal e líder, melhor dizendo, os primeiros, está com os primeiros líderes da igreja, onde o evangelho foi anunciado e a nós chegou hoje o evangelho da cruz, o evangelho da salvação, o evangelho de Cristo Jesus. E esse evangelho ao longo da história tem sido deturpado. Ao longo da história, esse evangelho tem sido atacado, mas é o poder de Deus. E se Deus atua, ninguém pode ir contra. Se Deus abre uma porta, ninguém pode fechar, porque Ele é onipotente. Isso significa que Ele é todo-poderoso. Quero deixar um abraço fraterno aos meus colegas que têm sido instrumento nas mãos de Deus para expor a palavra e alimentar e abençoar vidas em muitos lugares. Hoje estamos sendo todos ouvidos em várias regiões e alguns em vários países, onde tem um brasileiro desejoso de comunhão com o Senhor. E isso é um motivo de grande alegria. Nós estamos felizes de fazer parte desse exército, cada um com a sua missão, cada um com o seu papel, cada um com a sua responsabilidade. Nos alegramos com aqueles que têm uma posição e uma responsabilidade maior, mas não negligenciamos a nossa, ainda que pareça menor, porque na verdade não há isto no reino, há simplesmente papéis e missões a ser cumpridas, todas de grande relevância e importância. Hoje nós não temos conosco, não teremos o nosso amado irmão Robson, que nos conduz nos louvores. Então não teremos essa parte hoje. Sentimos, mas não deixamos de louvar ao Senhor com a exposição e com as orações. Não vamos ter louvores, não vamos ter mensagem cantada, até para que a gente não tire o brilho deste momento, para que a gente não venha a manchar esse momento, não é a nossa área de atuação. Mas nós vamos orar e vamos louvar a Deus por meio do culto que a Ele prestamos. Louvor não é só canção, louvor é uma vida aos pés da cruz. Fiz destaque de alguns irmãos e quero me limitar hoje a não fazer destaque, porque eu, enfim, fui lembrando de
tantos amados. Eu disse, meu Deus, se eu for citar o nome dos meus colegas, irmãos amados, nós vamos ter um culto inteiro e não vamos conseguir citar o nome de todos. Então nos limitamos a deixar um abraço fraterno aos colegas que têm sido instrumento nas mãos de Deus, abençoando vidas, fortalecendo o povo de Deus, anunciando a palavra e conduzindo a igreja à adoração, à comunhão e ao culto nesse tempo de limitação e pandemia que tem nos privado da comunhão tradicional em reunião no prédio onde a igreja sempre esteve acostumada a reunir-se para adorar. Nós agora estamos fazendo por meio das redes sociais em nossos lares, mas com a mesma intensidade, com a mesma reverência, com o mesmo amor e com o mesmo temor e especialmente ao mesmo Deus, porque Ele é único, não há outro. A Ele que criou todas as coisas, seja a glória pelos séculos dos séculos. Nós vamos agora ter um momento de avisos, breves avisos, e em seguida vamos a um tempo de oração, um tempo que nós podemos confessar e interceder, confessar pecados, limitações, mazelas, pedir socorro a Deus e interceder pelas circunstâncias. Essa semana nós teremos reunião, semana vindoura, melhor dizendo, nós vamos fazer reunião com algumas equipes, alguns departamentos. Precisamos também conversar com o Ministério de Louvor, nós precisamos conversar com o Departamento Infantil e peço a vocês que já estejam orando por isso, peço a vocês que intercedam para que todos os envolvidos tenham no seu coração o desejo e o comprometimento de se fazerem presente. O que nós vamos fazer não vai de encontro às ordens, às orientações das autoridades, porque vamos fazer em um grupo pequeno, de no máximo 10 pessoas, no máximo, e com o distanciamento e os cuidados que assim são recomendados. Então estaremos fazendo tudo dentro da lei, das normas e das orientações, sem de forma alguma afrontar as nossas autoridades constituídas. Quero deixar um abraço para a congregação de Itiúca. Estamos saudosos dos irmãos, desejosos de ver a todos, mas felizes pela participação, pela atuação de todos, e assim também os irmãos ali de Tapuias, nossa congregação também. Que Deus continue abençoando, fortalecendo, guardando. Irmãos, vamos continuar vivendo com prudência, no temor do Senhor, sem de forma alguma usar da arrogância e tentar a Deus. Vamos fazer a nossa parte e o Senhor encontrará então um coração humilde e alegre para que Ele possa nos proteger e nos livrar dessa pandemia. Não vamos tentar a Deus de forma alguma, porque somos seus filhos. Somos também passíveis de qualquer vírus e precisamos tomar os devidos cuidados. O poder pertence a Deus, está nas suas mãos, nós não os temos. Nós somos seus servos e somos favorecidos por esta graça, pelo seu poder que age em nosso favor, segundo os propósitos dele. Mas nós não temos poder, então precisamos ter prudência igualmente. Domingo pela manhã nós teremos a nossa escola bíblica ao vivo, das 10 às 10h30. Se possível, nós estamos trabalhando para de 11 às 11h40, 11h50, ter uma breve reflexão. Estamos trabalhando nessa perspectiva. Mas nós não temos certeza se vamos então conseguir manter isso. Então, não deixe de participar todos os domingos da escola bíblica. E em conseguindo, nós vamos estar fazendo, sim, uma breve reflexão. Essa noite é noite de adoração, você está com a sua família, mantenha a reverência, Bíblia na mão, e vamos caminhar glorificando, exaltando e adorando aquele que é para todo
o sempre. Nós agora vamos orar. São muitos os motivos de oração. Temos em muito perdido, às vezes, a perspectiva da realidade e estamos inundados e mergulhados na pandemia, falando só dela e orando só pelas consequências advindas dessa pandemia. Mas nós precisamos orar pelas coisas cotidianas, nós precisamos orar para que Deus use de misericórdia e não permita que o pão falte à mesa. Nós precisamos orar pelas outras enfermidades que têm acometido muitos e levado a sofrimento e a óbito. Hoje parece que ninguém morre de absolutamente mais nada. O câncer foi dissipado, a diabetes, a hipertensão, os problemas cardíacos desapareceram. Não se ouve nenhuma notícia acerca disso. As pessoas hoje só morrem por consequência da infecção do Covid. Isso não é uma realidade. Talvez seja computado dessa forma, por que motivo Deus o sabe. Também não afirmo isso, mas as pessoas estão morrendo de variadas situações e tão somente de fim. Elas caminharam com vida saudável e têm a sua idade avançada e chegou ao fim e eles estão morrendo, sem nenhum tipo de enfermidade. A razão é a finitude, nós somos finitos. Então precisamos orar pelos nossos jovens, pelas nossas crianças. Nós precisamos orar pela conversão da família, precisamos orar pela conversão da nossa nação, precisamos orar pelos missionários, precisamos continuar orando por todas as coisas que orávamos e às vezes nós estamos esquecendo. Precisamos orar por nós mesmos. Precisamos orar pela igreja para que haja um despertamento da igreja, para que haja um desejo intenso de servir e fazer do principal o principal, e o principal é servir ao Senhor, na casa e na causa. Esse é o principal. As outras coisas o Senhor sabe das nossas necessidades e há de supri-las todas. Mas nós temos em muito negligenciado e às vezes feito da pandemia o principal. Quero convidar você agora em sua casa, com a sua família, ou se você estiver sozinho agora, a nos assistir, que você dobre seu joelho nesse momento e vamos orar, vamos interceder. Primeiramente, vamos engrandecer e agradecer. Vamos suplicar pelas nossas vidas. Eu vou fazer exatamente isso. E depois vamos interceder. Vamos orar nessa hora. Glorioso Deus e majestoso Senhor, as nossas palavras, elas são muito limitadas para descrever a tua soberania, grandeza, santidade, pureza, majestade e poder. E nós resumimos tudo em dizer que tu és o Deus Todo-Poderoso. Tu és santo, 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 puro, separado, justo. O Senhor é juiz e julgará porque é justo, é imparcial. O Senhor é cheio de misericórdia. A tua misericórdia, ela não tem fim. O teu amor é indescritível. Nós não conhecemos na humanidade senão o próprio amor revelado em Cristo Jesus. Esse é o Senhor. Por isso nós te engrandecemos, agradecemos e nos submetemos a ti. Nós somos com muita alegria no coração servos teus. Nós te servimos com grande gozo, nós te servimos com muita alegria, nós te servimos com muito temor, nós te servimos com muito amor. Tu és maravilhoso. Muito obrigado, Senhor, por todas as bênçãos que tem nos alcançado. Bênçãos que nós não merecemos. O Senhor sabe de todas as nossas necessidades e tem suprido todas elas. Nós, no nosso erro e vaidade, temos pedido ao Senhor além do que precisamos. Mas o Senhor tem suprido com fidelidade todas as nossas necessidades. O ar que respiramos não tem nos faltado.
a água que necessitamos para sobreviver não tem nos faltado. O pão sobre a mesa de cada dia não tem nos faltado. O mar não nos nega alimento. As florestas não nos negam alimento. O campo nega alimento. A terra não nos nega alimento. O Senhor não nos nega a chuva e o sol, tão necessários. O Senhor tem suprido as nossas necessidades. Temos o que comer, e temos o que vestir e temos onde bem dormir. Muito obrigado, Senhor, pela tua infinita bondade. Agora queremos pedir perdão, Senhor. Pedir perdão pelos nossos erros. Quando deixamos de fazer o que éramos para fazer. Aquilo que glorifica o teu nome. O perdão que deixamos de pedir. O favor que deixamos de fazer, o carinho que deixamos de dar, quando deixamos de fazer o que éramos para fazer, temos falhado, por isso pedimos perdão. Mas também queremos te pedir perdão pelo que temos feito, que não era para ser feito. Quando nos irritamos e ofendemos, quando simplesmente nos irritamos, não tendo motivo para tal, porque muitos estão caminhando a passos largos para a perdição com sorriso no rosto. Nós somos herdeiros da glória e muitas vezes temos andado com nosso semblante sisudo, zangado, amargo. Ó Deus, ajuda-nos a compreender que já temos tudo. Porque nada o mundo tem a nos oferecer. O Senhor sim tem e já nos deu gratuitamente a salvação em Cristo Jesus. Ajuda-nos a viver alegres, satisfeitos. Ajuda-nos a pedir a tua orientação para que saibamos qual é a tua vontade em nosso viver todos os dias. Fazer o bem e não o mal. Abençoar e não amaldiçoar. Amar e não odiar. Anunciar o teu evangelho e não calar. Ajuda-nos a assim viver. Deus, vai de encontro aos lares, aos casais. Faz deles amigos, cúmplices, companheiros, irmãos, que vivem na dependência do Senhor. Irmãos que amam o Senhor e uns aos outros, que respeitam uns aos outros. Que isso aconteça entre os pais e os filhos, entre os vizinhos, entre os irmãos. Que assim seja, para que o poder da tua palavra, regado pelo amor vivido, prático, encontre corações ansiosos, quebrantados e generosos. E esses corações rendam-se aos pés da cruz pelo viver da tua igreja. Ajuda a tua igreja, salva os nossos jovens. Senhor, eles são inexperientes, emotivos, eles são afoitos. Por favor, ajuda-os e ajuda-nos com sabedoria a conduzi-los no caminho da luz. Salva a nossa juventude. Salva os nossos adolescentes, salva as nossas crianças, mas ajuda-nos, Senhor Deus, a pregar para eles, ajuda-nos a discipulá-los, ajuda-nos a ter responsabilidade cristã com todos esses, porque a oração sem ação vai ser um ato de hipocrisia. Ajuda-nos, Senhor, a não sermos hipócritas. Abençoa a todos. Ajuda, Senhor Deus, os enfermos. Aqueles que o Senhor tem propósito de cura, que o Senhor os cure. Aqueles que não, que o Senhor Deus, em seus corações, traga alegria e contentamento para jamais murmurar. Mas agradecer cada dia vencido, mesmo com a enfermidade. Porque todos nós vamos perecer neste mundo, seja por meio de enfermidades, acidentes
ou outro motivo qualquer, nós vamos perecer. Por isso pedimos a tua misericórdia. Ajuda a tua igreja, viva a tua igreja. Ser com os nossos governantes. Nós clamamos que a tua mão seja sobre os nossos governantes a conduzi-los, seja sobre as autoridades constituídas. Abençoa-os, não só eles, mas também os seus lares. Conduz os seus corações para que sejamos nós felizes e vivamos em paz. Que a nossa esperança seja e esteja no Senhor. Que a nossa fé esteja firmada no Senhor, independente das circunstâncias, independente da pandemia. Que haja alegria e paz em nossos corações, não porque não estamos infectados, mas porque nós confiamos em Ti e sabemos que no mundo teremos aflições, mas a nossa paz, que excede todo o entendimento, está em Cristo Jesus e nas promessas que cremos em todas elas. Tudo isso vai passar. E um dia estaremos com o Rei da Glória, em plena paz, na nossa casa celestial, onde não há dor, não há pranto, não há sofrimento nem imperfeições. É por isso que nós estamos em paz. Te agradecemos, Deus. Pedimos que o Senhor estenda a tua mão de misericórdia sobre a nossa nação e sobre o mundo que ora enfrenta esse caos. Mas que a verdadeira alegria e esperança seja por muitos vista nessa hora e aceita, porque o Senhor de graça tem ofertado a salvação, e a paz, e a alegria. É assim que eu oro nesta hora com a igreja do Senhor, e faço isso em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos conceda da tua misericórdia e atenda às nossas petições. Eu quero convidar você, nessa hora, a, no seu coração, ou se você o fará na prática, apresentar a Deus vidas e bens. Essa é a hora que nós colocamos diante do Senhor, do altar do Senhor, as nossas vidas e os nossos bens. Não é salutar que coloquemos bens diante do Senhor sem que coloquemos a nossa vida. Porque o Senhor não aceita qualquer coisa. Vamos falar agora exatamente disso em Marcos 12, do 41 a 44, 4 pequenos versículos que tanto nos ensina. E nós vamos anunciar essa pequena porção da palavra, essa pequena estrutura, tirando dela uma lição muito relevante para as nossas vidas. E nesse momento é relevante lembrar disso. Por isso, coloque no altar do Senhor, primeiramente, a sua vida. Porque Deus não aceita qualquer coisa de qualquer jeito. E depois, então, você coloca a sua oferta de amor. Você devolve a Deus o que a Ele pertence, que são os dízimos. Você se faz participante do trabalho missionário, ofertando para missões. Nós temos o privilégio de fazermos parte desta obra grandiosa, gloriosa, majestosa e divina, uma obra eterna. A nossa doação, a nossa oferta, a devolução dos recursos é um privilégio, porque estamos adorando e estamos demonstrando fidelidade na mordomia. Juntamente com isso, nos fazemos participantes como verdadeiros soldados que estão na frente de batalha dessa missão bendita que é de expandir o Evangelho. Quando sustentamos um missionário num campo, nós estamos sustentando a pregação do Evangelho naquele lugar. E vidas que vamos encontrar na glória estão sendo ali alcançadas e transformadas e abençoadas. Famílias inteiras, bairros muitas vezes estão sendo alcançados pelo Evangelho e estão recebendo a salvação e o selo de Deus, que é o Espírito Santo. E você pode ser participante, deve, todo crente em Jesus Cristo, mas não negocie primeiro a sua vida no altar do Senhor. Depois, então, os seus recursos. E o recurso que a Deus pertence, sendo fiel
e devolvendo a Ele o que pertence. Eu quero orar nessa hora por esse gesto seu. Nós em nosso lar temos feito isso com fidelidade, com temor e com muito amor, com muita gratidão ao Senhor. Nós temos buscado, nós temos nos empenhado em sermos generosos na devolução do que a Deus pertence e também nas ofertas. Porque Deus não chega diante de nós de mãos vazias, sempre tem a nos ofertar. Diariamente o Senhor tem nos ofertado muitas bênçãos, muitos favores. E nós assim também queremos fazer diante do Senhor. Por isso eu quero orar agora pelos vidas e pelos recursos, pelos bens que você agora vai colocar diante do Senhor. Oremos todos. Bondoso Deus e Pai, graças nós te damos pelo privilégio que temos de ser administradores fiéis, que devolvemos a Ti o que lhe pertence, e na administração daquilo que o Senhor nos confia, usamos da generosidade, ofertando com grande alegria na casa e na causa do Senhor. Deus, derrama das Tuas bênçãos sobre os Teus servos que assim têm vivido, a bênção da provisão diária e a bênção da comunhão. Não te peço além disso, Senhor Deus, porque o Senhor sabe das nossas necessidades. Que haja em nós a percepção, o discernimento do Teu cuidado. Essa é a grande bênção que nós esperamos diariamente. Obrigado, Deus, porque o Senhor não tem permitido que nada nos falte. Eu te peço que esses servos, essas servas, que têm colocado diante do teu altar as suas vidas e os seus bens, eles vejam as janelas do céu abertas sobre eles e as bênçãos do Senhor que são transbordantes. O Senhor não nos concede nada em medida, mas o Senhor faz em transbordo, sempre abundante, sempre transbordante. Muito obrigado, Senhor. Pedimos também pelos responsáveis pela administração desses recursos, que eles, pelo Espírito, sejam guiados e por Ele atuem, hajam direcionados pelo Senhor para a boa aplicação dos recursos. Que as bênçãos do Senhor venham sobre a Tua igreja e que o reino, a casa e a causa continue a expandir, crescendo sem cessar, avançando ousadamente para o louvor da Tua glória. É assim que eu oro, gratos por esta hora, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus pelo privilégio que Ele tem nos dado de sermos nós dizimistas, de sermos nós ofertantes, mas especialmente de sermos nós membros da sua família. Isso é o que mais enche o nosso coração de alegria, é fazer parte da família de Deus. E eu quero convidar você agora a abrir a sua Bíblia em Marcos, no capítulo 12, do verso 41 a 44, é onde nós vamos agora expor, meditar na palavra de Deus. São 4 versículos. 4 versículos que se dividem em 2 partes, uma parte de observação e uma parte de ensino. E os 2 últimos versículos são os versículos de ensino, eles são poderosos no que diz respeito à relevância. É muito tremendo. E eu quero que você me acompanhe. Eu vou ler em 2 versões, em algum momento vou ler numa outra versão que trouxe, só para que você observe como o Senhor trata desse texto. Mas como nunca é demais e nós nunca nos cansamos, e sempre há alegria em nosso coração em orar, eu quero mais uma vez orar. Por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor há de fazer. Nós temos uma canção, uma música que assim diz: por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Nós queremos agora agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito
e por tudo que Ele vai fazer por meio da pregação da Sua Palavra Santa. Vamos orar. Soberano Deus e Pai, obrigado mais uma vez por este grande privilégio, sabendo do peso da responsabilidade, mas também cônscios do auxílio do Espírito do Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado por me fazer um arauto do Senhor. E por isso eu peço nessa hora que o Teu Santo Espírito me conduza e fale por meio da minha vida. Fale aos corações. Aplique a Tua Santa Palavra aos corações. Salve vidas. Edifique e transforme vidas. Convença-os da verdade, da justiça, do juízo. Desperte a igreja. Desperte os teus. Por favor, Senhor, ajuda-me, ajuda a todos nós. Ajuda-me no falar, para que não fale aquilo que acho, para que não fale de mim, mas tão somente a Tua palavra. E ajuda os Teus servos a compreenderem e serem abençoados pela palavra santa do Senhor. Essa é minha oração, Pai. Grato a Ti nesta hora, pedindo misericórdia no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Nós queremos, juntamente com você, ser alimentado agora pela palavra de Deus na última estrutura, no último ensino do capítulo 12. Encerramos agora o capítulo 12 do Evangelho de Marcos. Estamos a 3 capítulos do fim do Evangelho de Marcos. E nós queremos agora usufruir desse pequeno trecho de 4 versículos. E eu quero ir direto então à leitura do texto que diz: Jesus sentou-se em frente ao cofre das ofertas e observava como a multidão colocava dinheiro no cofre. Muitos ricos depositavam ali muito dinheiro. Veio, porém, uma viúva pobre e colocou no cofre 2 moedinhas, que valiam 1 quadrante. Chamando ele os discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos os que colocaram ofertas no cofre. Porque todos deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. O rei ensina aos seus discípulos sobre a oferta que Deus reprova e a que Deus aprova. É isso que nós temos aqui nesse pequeno trecho. O resumo é esse. São 4 versículos. Os 2 primeiros versículos são de observação e os 2 últimos versículos são de ensino. E no versículo 43, que é o 3º versículo, Jesus chama os discípulos. E nós que estamos acompanhando o Evangelho de Marcos, que conhecemos o propósito do Evangelho, sabemos que Jesus está ensinando, discipulando os 12. Então aqui Jesus chama para isso, para ensinar. E então ele faz aqui um ensino, traz uma lição tremenda para os seus, mas que se aplica a mim e a você em nossos dias, que é relevante para mim e para você nos dias de hoje também. Temos aqui uma cena simples de ser analisada, mas em Marcos tudo tem uma lição intensa e nós chamamos de um ensino profundo normalmente. Jesus, em frente ao ofertório, ele estava observando as pessoas depositarem as suas ofertas. Os ofertantes ricos, que ofertavam muito do que sobrava, e a viúva, que tudo ofertou do pouco que tinha. A fala de Jesus nos versículos 43 e 44 chama os seus discípulos para ensiná-los. É onde temos então as lições que costumamos chamar de profunda. Marcos é assim, sempre muito intenso
intenso. E aqui está o ensino do rei para os seus discípulos. Vamos avaliar à luz, então, do contexto de Marcos, o que o texto diz, qual é a mensagem que Marcos quer transmitir aos seus leitores. João Marcos, ele está escrevendo aos crentes gentios em Roma, nós sabemos, que estão sofrendo grande perseguição. O evangelho é um gênero literário. E por assim dizer, o evangelho ele faz uma biografia da vida de Jesus, e faço aspas em biografia, da vida de Jesus. João Marcos também está respondendo a uma pergunta feita direta e indiretamente ao longo do evangelho. E a pergunta feita é: quem é Jesus? João Marcos também, ele mostra que o rei está ensinando, discipulando aos 12 os futuros líderes da igreja. É isso que está acontecendo. E nós então vamos dividir essa mensagem em 3 partes, 3 blocos. 3 pequenos blocos. O rei chama os seus discípulos para ensiná-los. O rei ensina sobre a oferta que Deus reprova, e o Deus ensina sobre a oferta que Deus aprova. Então nós temos a oferta reprovada por Deus e a oferta aprovada por Deus. E o rei chama então os seus discípulos para ensinar. Nós vamos deixar o primeiro ponto, o rei chama os seus discípulos para ensiná-los, por último. Nós vamos trabalhar ele como o último ponto. A cena anterior, ela mostrou alguém que se dizia ser, parecia ser, mas não era. Agora João Marcos apresenta uma outra cena com um contraste bem definido. Quem não é e quem é. Ele mostra isso na atitude e no contraste de ambos. Quem não é e quem é. É nessa perspectiva que João Marcos trabalha. O rei ensina aos seus discípulos sobre a oferta que Deus reprova e a que Deus aprova. Vamos então a trabalhar o segundo ponto. Como disse, o primeiro ponto nós vamos deixar por último. Se observarmos o texto trabalhado nessa hora, a primeira coisa que vem é o ensino. Então, verso 43, chamando ele os discípulos, disse-lhes. Então Jesus chama e começa a fazer um ensino. É o primeiro ponto, o rei chama os seus discípulos para ensiná-los. E ensina sobre o quê? Ensina sobre a oferta que Deus reprova e a que Deus aprova. Então nós vamos para o segundo ponto. Nós vamos trabalhar agora quando o rei ensina sobre a oferta que Deus reprova. Esse é o ponto que nós vamos trabalhar agora. O texto então diz que os ricos depositaram no gasofilácio grande quantia de dinheiro do que lhes sobrava. Aqui está a razão por que as suas ofertas foram reprovadas. A origem. Eles depositavam não do que tinham, não da sua riqueza, não das primícias, mas do que sobrava. A oferta dos ricos nos fala de uma fé hipócrita. A fé de aparência reprovada pelo Senhor. A fé na fé. Fé de barganha. A fé tola. A fé burra que crê em si mesmo e busca enganar a Deus, a quem eu agrado para continuar tendo benefícios e prosperidade. Malaquias, no capítulo 1, ele fala dessa atitude insana. Quando a gente vê no capítulo 1 de Malaquias, nós temos exatamente essa fala, essa reprovação. Capítulo 1 de Malaquias, no versículo 6 ao 8 e o 13 e 14 também. Do 6 ao 8 vai dizer assim: o filho honra o pai e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou senhor, onde está o temor de mim? Diz o Senhor dos exércitos a vós sacerdotes que desprezais o meu nome. E vós perguntais: como temos desprezado o teu nome? Ofereceis
alimento impuro sobre o meu altar e ainda perguntais como temos te profanado? Quando dizeis que a mesa do Senhor é desprezível, quando ofereceis em sacrifício um animal cego, isto não é errado? E quando ofereceis o animal aleijado ou doente, isso também não é errado? Ora, apresenta-o ao teu governador, será que ele se agradará disso? Ele vos atenderá? Pergunta ao Senhor dos Exércitos. E quando ele chega no verso 13 e 14, ele completa, porque esse trecho todo vai falar da oferta, daquilo que oferecemos a Deus e como oferecemos. 14 do 1 diz, afirmais também que canseira e o desprezais, diz o Senhor dos Exércitos, trazei como oferta o que foi roubado, o aleijado e o doente, e ainda quereis que eu aceite isso da vossa mão. Pergunta ao Senhor, maldito seja o enganador, que tendo um animal macho, sem defeito no seu rebanho, promete oferecê-lo, mas sacrifica ao Senhor um animal defeituoso, pois eu sou grande rei, e o meu nome é temível entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Esse é o versículo, então, 1, 6 a 8 e o 13 e 14 de Malaquias capítulo 1, quando o Senhor, então, não aceita qualquer oferta, e a oferta que é rejeitada, a oferta que não é aprovada, é a oferta da sobra, e assim o texto diz que os ricos faziam. Em Atos capítulo 5, do verso 1 ao verso 4, nós também temos ali Ananias e Safira, que fizeram uma oferta enganosa. Eles venderam uma propriedade e fizeram uma combinação maligna e maliciosa. Atos no capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 4, são poucos versículos, vale a pena ler. Diz assim, mas certo homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e ficou com uma parte do valor. E sua mulher também sabia disso. Então ele levou a parte restante e colocou aos pés dos apóstolos. Então Pedro perguntou a Ananias, por que Satanás encheu o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e ficasse com uma parte do valor do terreno? Enquanto o possuías não era teu, e depois de vendido o dinheiro não estava em teu poder? Como planejaste isso no coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus, porque o Espírito Santo a Deus é Deus. Aqui nós temos mais uma oferta que é reprovada, porque é uma oferta do engano, uma oferta de um infiel rico que vendeu uma propriedade e deu uma parte dizendo que estava dando o todo. O Senhor não se agrada disso. O infiel ele é considerado, eu compararia o infiel hoje ao membro da igreja. E o infiel dá do que sobra, e o Senhor não aceita resto. O infiel, ele dá do que sobra, e o Senhor não aceita resto. E eu comparo o infiel hoje a membros e congregados de igrejas. Eles caminham na igreja, vivem o tempo todo na igreja, mas não servem ao Senhor, não são consagrados, não fazem parte do exército do Senhor. Eles não são escravos de Jesus Cristo e eles só sabem reclamar, apontar e criticar, mas não serve ao Senhor. Então são os infiéis. E os infiéis, eles sempre dão do que sobra. E o Senhor não aceita resto. O rei ensina aos seus discípulos sobre a oferta que Deus reprova e a que Deus aprova. Quero ir agora para o terceiro ponto, o segundo que nós estávamos trabalhando, o terceiro na lista. O rei ensina sobre a oferta que Deus aprova. Agora nós vamos ver a oferta que o Senhor Deus aprova. A oferta que o Senhor Deus se agrada. O texto então diz que a viúva pobre depositou no gasofilácio tudo que tinha, do seu pouco. Aqui está a razão
porque a sua oferta foi aprovada. Ela depositou do que tinha, não do que sobrou. Aí eu quero ler nessa outra versão, na versão contemporânea, o que diz esse mesmo trecho, os mesmos 4 versículos. Olha o que ele diz. Assentado atrás de um gasofilácio, ele observava o povo depositar dinheiro na hora da coleta. Os ricos faziam ofertas vultuosas, mas uma viúva pobre aproximou-se e ofertou 2 pequenas moedas, uns míseros centavos. Jesus chamou os seus discípulos, em particular, e comentou: a verdade é que esta viúva pobre deu uma oferta maior que a dos demais. Todos os outros deram do que não precisavam. Ela fez uma extravagância, algo que não podia fazer, deu tudo que possuía. Deu tudo. Aqui a gente tem então um ensino tremendo e o que alegra o coração do Senhor e onde o Senhor faz a aprovação. O Senhor aprovou essa oferta. A oferta da viúva pobre nos fala de verdadeira fé em Deus, nos fala de uma fé viva e vibrante que agrada a Deus. Essa é a fé que gera total dependência de Deus. Essa fé faz eco com o modelo, a oração modelo ensinada por Jesus Cristo. Aspas, Pai nosso que está nos céus, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O Senhor, nesse modelo de oração, nos convida à dependência diária. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, fecho aspas. E essa atitude dessa viúva pobre, dando tudo o que tinha, faz eco, harmonia com a oração modelo ensinada por Jesus. Estamos vendo então nesta cena alguém que tem uma atitude de verdadeira dependência de Deus. Tem uma historinha antes de ir a um texto muito interessante. É uma história que fala de um homem rico e de uma viúva pobre, mas não essa viúva pobre. E é um homem rico que tinha aquela viúva pobre como sua empregada. E ele a odiava. Ele não a amava. E ele a oprimia e fazia tudo o que podia para humilhá-la. E certa feita era uma época festiva. E então era folga, era feriado, ela estava em sua casa. E aquele homem rico então pegou os restos do seu banquete, as carcaças, as migalhas, a sujeira, e colocou tudo em um prato, mandou colocar numa bela bandeja, embrulhou em um papel bem bonito de presente e mandou que o seu motorista entregasse em sua casa. E aquele motorista foi à casa daquela senhora e levou aquela bandeja. Quando ele chegou à porta que a chamou e entregou, ela sorridente agradeceu e pediu que ele aguardasse um pouco. Ela queria ofertar algo como gratidão, porque o motorista dissera, o nosso patrão, o seu patrão, mandou te entregar essa oferta, esse presente para você. E ela entrou com o seu sorriso e rapidamente desembrulhou e abriu e viu aquela imundície. E ela ficou compadecida. Foi ao seu quintal, jogou todo o lixo fora, limpou, higienizou a bandeja. Foi nas suas plantas, nas suas rosas, nas suas flores, na sua plantação, no seu jardim e fez um lindo buquê. Colocou na bandeja, escreveu um bilhete e embrulhou lindamente e com um largo sorriso devolveu ao motorista e disse, por favor, entregue esse presente a ele. E o motorista levou então e entregou ao patrão, que perguntou, você não deu? E ele disse, sim, dei.
Ela tirou tudo e disse que tem um presente para o Senhor. O patrão esperava que tão somente ela tivesse raivosamente enviado de volta toda a porcaria que ele mandou para ela. Mas quando ele desembrulhou ali, bem chateado e desconfiado, aquele presente, e quando ele abriu a bandeja, tinha um lindo ramo, um lindo buquê, feito com variadas plantas, e um bilhete que dizia: cada um dá o que tem. Ela tinha amor em seu coração, e aquele homem nada tinha. O infiel dá do que sobra. O infiel dá o resto. O fiel dá o seu tudo. Em Gênesis capítulo 22, versículo 1 ao 19, nós temos ali a história de Abraão, que fazia uma oferta do seu tudo, do seu melhor que Deus exigiu dele. Eu quero ir nesse texto, porque tem um trecho, não vamos ler todo, mas tem um pequeno trecho que é irrelevante que leamos. Em Gênesis capítulo 22, nós temos essa história. Deus pede que Abraão oferte o seu filho. Eu quero o seu filho como oferta. Capítulo 22, nós temos essa história. Verso 9 diz que, tendo ele chegado ao lugar que Deus havia mostrado a Abraão, este edificou um altar e arrumou a lenha, depois amarrou seu filho. Ele ia cumprir exatamente o que Deus mandou. Eu quero tudo que você tem, o único filho, o seu filho, filho da promessa, Isaque. Abraão foi cumprir exatamente o que Deus mandou. Mas no verso 5 tem uma coisa muito relevante. No verso 5 diz que Abraão, chegando então ao lugar, ele disse a seus servos: ficai aqui com o jumento. Eu e o moço iremos até lá e depois de adorar, voltaremos. O fiel adora. O infiel dá do que sobra. A viúva pobre adorou com tudo que tinha. Mas os infiéis ricos, eles estavam dando do que sobrava do resto. O fiel dá do que tem, dá o melhor, ainda que tenha pouco. Essa oferta é recebida, é aprovada pelo Senhor. O fiel, eu comparo hoje aos discípulos que têm feito isso, dado o melhor. O fiel são os discípulos que dá do que tem, dá o melhor, ainda que tenha pouco. Essa oferta é aprovada pelo Senhor porque a Ele agrada. O rei ensina aos seus discípulos sobre a oferta que Deus reprova e a que Deus aprova. Nós vamos agora ao último ponto. O rei chama os seus discípulos para ensiná-los. Nós temos aqui exatamente isso. O rei, ele chama os seus discípulos para ensinar. É a proposta do rei. O rei está trabalhando com os seus e ele está chamando-os para ensinar. E o texto diz que os ricos depositavam muito dinheiro no gasofilácio. Isto, a princípio, é muito bom. Muitas igrejas estariam felizes e considerando-se abençoadas por Deus. Entendo todos os seus discípulos dizimistas, ofertantes, que assim o fizessem em abundância. À semelhança das igrejas, muitos pastores estariam ou estão vibrando também com o quantitativo nas ofertas. E não estariam ou não estão preocupados com o que Deus exige e que é o papel dos pastores, a origem da oferta. Lícita, ilícita,
a motivação e a consciência do ofertante. E isso é papel do líder espiritual, isso é papel do pastor. De averiguar, de conhecer essa realidade. Os adeptos da teologia da heresia, da conhecida teologia da prosperidade, vão dizer que você tem que ter fé e dar tudo que tem e confiar em Deus que te dará em dobro. Muitos deles dizem mais, não importa a sua religião. A isso Jesus falou nos versículos 35 e 40 anteriormente. Cuidado com os escribas, eles não fazem, mas ensinam a fazer. A semelhança são os hereges da teologia da prosperidade, que não fazem, eles não dão o tudo, mas ensinam as pessoas a assim fazer. Esta cena é muito reveladora, pois ensina que o Deus dos céus, que aquilo que Ele aprova não é quantidade. E eles, os da prosperidade, incitam as pessoas a dar quantidade. Quanto mais você der, mais eles ficam ricos. E diz que você será abençoado, porque Deus vai te dar em dobro. O texto é muito claro. O texto aqui é um tiro no pé. E eles usam esse texto para falar que você deve dar tudo. Só que a oferta aprovada não é a maior oferta. Porque Deus não está observando o quantitativo da oferta. E aqui a proposta, o ensino que Marcos traz para nós, não é de dar muito ou pouco. Também não. Olha o que o texto vai dizer. Que a viúva, chamando os discípulos, verso 43, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos os que colocaram ofertas no cofre. Ela deu mais do que todos que colocaram. Mas então vamos para o 41. Jesus estava em frente ao cofre das ofertas e observava como a multidão colocava dinheiro no cofre. Muitos ricos depositavam ali muito dinheiro. Verso 42. Veio, porém, uma viúva pobre e colocou no cofre 2 moedinhas. Essa versão contemporânea vai dizer assim, que Jesus estava sentado atrás do gasofilácio. Ele observava o povo depositar dinheiro na hora da coleta e os ricos faziam ofertas vultuosas, muito dinheiro. Mas uma viúva pobre aproximou-se e ofertou 2 pequenas moedas, uns míseros centavos. Jesus chama os discípulos e diz: ela deu mais do que todos. Logo o texto deixa claro que não é quantitativo, é qualitativo. Eles davam do que sobrava. Ela da sua fidelidade. Eles davam do que sobejava, do que não lhe fazia falta. Ela deu de tudo que tinha naquele dia. A diferença está aqui. E é aqui que Jesus chama e aplica o seu ensino. E nós vamos trazer então para os nossos dias também. Mas quero fazer aspas. Sempre me chamou muito a atenção essa proposta dessa teologia da prosperidade, desses charlatões que estão revestidos do título de pastor, e muitos já galgaram muitos outros graus, são apóstolos e mais, então, são quase semideuses. E a proposta é: dê a Deus muito, e Deus vai te devolver em dobro. Eu nunca entendi porque os bancos nunca faliram. Mas eu penso que é uma questão de fé. Fé que o povo não tem. Porque sempre que dá errado, e quase sempre vai dar errado, ou sempre mesmo, a culpa é sua que não tem fé. Porque se você tiver fé, Deus, o empregado, vai fazer e vai te dar em dobro. É um investimento sem igual. Banco
ia deixar de existir com uma proposta dessa, uma falácia, uma grandíssima heresia. O rei ensina aos seus discípulos sobre a oferta que Deus reprova e a que Deus aprova. E não é por quantitativo, é qualitativo. Quando eu falo a oferta que Deus reprova e a que Deus aprova, talvez você esteja lendo o texto bíblico e esteja dizendo: Pastor Antônio Carlos, o senhor está incorrendo em um erro, porque em nenhum momento há uma reprovação de Deus pela oferta feita. A oferta foi recebida. Há um destaque da oferta da viúva pobre, mas não tem dito que há uma rejeição. Explicitamente, realmente você está certo. E eu quis chamar essa atenção. Explicitamente não há uma rejeição, mas implicitamente, com o destaque da oferta da viúva, há imediatamente uma rejeição. O Senhor aqui claramente rejeita a oferta feita da sobra, a oferta feita daquilo que não tem relevância para mim, a oferta feita daquilo que para mim não tem valor nem importância, é rejeitada sim. E essa rejeição é teológica, não é uma criação da minha cabeça. Eu não estou forçando o texto a dizer algo que ele não diz. Eu estou enxergando no texto o que diz a Bíblia, é uma conclusão bíblica. A reprovação intrínseca desse texto, ela é totalmente teológica, porque Deus não aceita qualquer oferta e nem de qualquer jeito. E nós provamos isso em Gênesis capítulo 4, versículo 3 ao 5, a oferta de Abel e a oferta de Caim. Uma é aceita e outra é rejeitada. 22, do 1 ao 9, acabamos de ver Abraão. Ele aceita a oferta das primícias, ele aceita a oferta do todo, do que é mais relevante e importante. Malaquias 1, 6 a 8 e 13 a 14 nós vimos também. Deus rejeitando a oferta feita. O povo estava fazendo a oferta, mas estava fazendo a oferta do pior. Estava roubando para ofertar. Tendo o bom, estava ofertando o ruim. Eu tendo muito, oferto o que rejeita. O que sobra e Deus aceita. Obviamente que não, intrinsecamente aqui está claro, porque é teologia bíblica. E Atos 5, do 1 ao 4, a história de Ananias e Safira, que também fez o mesmo. Eles venderam, tiraram uma pequena parte, ficaram com uma outra porção e ofertou, e o Senhor rejeitou, o Senhor reprovou. Então nós temos aqui sim o ensino, o rei está ensinando aos seus discípulos sobre a oferta que Deus reprova e a que Deus aprova. E nós vamos entrar então nesse ponto agora. O rei chama aos seus para que esses não hajam como os tolos. O rei chama-os para ensinar sobre duas atitudes, uma pobre e a outra nobre. Sobre o fiel e o infiel, sobre a hipocrisia e o autêntico. Nós, nos nossos dias, poderíamos olhar e enxergar o quê? Nos nossos dias seria o membro, o congregado e o discípulo. Em que perspectiva falo? O discípulo, porque o Senhor nos ensinou a fazer discípulos. Discípulos são aquelas pessoas que parecem com Jesus, que imitam a Jesus, que servem a Jesus. Jesus vai chamar os apóstolos também de discípulos enquanto caminha com eles, e todos os discípulos. E as próprias pessoas vão chamar eles de discípulos, os talmidins, os discípulos. Mas os membros, eles fazem parte, mas não parecem. Eles fazem parte, mas não comungam. Então, em nossos dias, nós teríamos os membros e os discípulos, que são os fiéis e os infiéis, porque o rei chama-os para ensinar sobre essas duas atitudes, uma pobre e a outra nobre, o fiel e o infiel, sobre a hipocrisia e o autêntico, o membro
e o discípulo. Gênesis 4, 3 a 5, nós vamos ter então a oferta de Caim e de Abel. O Senhor aceita a oferta de Abel. É muito relevante que olhemos no capítulo 4 de Gênesis, como está descrito. Gênesis capítulo 4, verso 3 ao 5. Está assim: tempos depois, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe da gordura das primeiras crias, as primícias, de suas ovelhas, e o Senhor acolheu bem a sua oferta. Caim trouxe do fruto da terra, do que sobrou. O texto não diz, mas fica claro, pelo que a Bíblia descreve de quando Deus rejeita, que foram descuidadas. Foram ofertas feitas sem reverência e respeito daquilo que sobrou, do fruto da terra. Caim não. Dos primeiros, das primícias, com zelo, com cuidado, ele traz então a oferta ao Senhor. Essa é a oferta que Deus rejeita e é que Deus aprova. Jesus nessa cena ensina aos seus por meio de contrastes. O contraste aqui é a atitude pobre que vem do rico infiel e a nobre que vem do pobre fiel. Esse é o contraste que nós temos aqui. E é bem interessante esse contraste. Porque esse primeiro contraste nós temos uma atitude pobre do rico e nobre do pobre. Porque a atitude pobre é do infiel e a atitude nobre é do fiel. E é indiferente se ele é rico ou pobre, porque é atitude, não é quantitativo. O infiel dá ao Senhor do seu tempo o que sobra. O fiel dá todo o seu tempo. O primeiro, a primícia do seu tempo. Primeiro Deus, primeiro reino de Deus. O infiel, ele dá do que sobra, se der. Se der. O fiel não. O fiel, em primeiro lugar, o reino. O fiel compreende que tudo que tem é do Senhor. Tem muitos que parecem fiel, nós até os declaramos como muitas vezes fiéis. Aos nossos olhos parecem, mas diante de Deus, na avaliação de Deus, não são, porque não estão dando a Deus primazia, não estão declarando que depende de Deus. A viúva pobre com a sua oferta fez uma declaração de fé e de dependência. Aqui está o diferencial, não foi o quantitativo, foi a atitude de fé e de dependência. Dos recursos, o infiel dá o que sobra, o fiel dá todo o seu recurso. E aqui eu não estou promovendo, nem incitando, e nem sugerindo que você dê todo o seu recurso e deixe a conta de água sem pagar, de luz e viva sem comer, porque Deus proverá e vai fazer a conta sumir lá da empresa que oferta o serviço de água, de luz, e que o mercado vai surgir em sua casa cestas, tudo que você precisa para comer. Não estou sugerindo isso, não é disso. O fiel, ele dá do todo como primazia. Ele não esquiva de dar. Ele não deixa de fazer boa administração, de ser bom mordomo. E o bom mordomo primeiro serve ao seu Senhor. E depois serve a si. Ele não fica sem se servir. Ele não fica sem ter. Mas primeiro ao seu Senhor. Primeiro ele. Depois nós. Da sua atenção, o infiel dá quando precisa do favor de Deus. O fiel dá toda a sua atenção, porque ele depende do Senhor.
Dos seus bens o infiel dá o que não presta. O fiel dá o mais nobre. Dos seus tesouros o infiel dá o de menor valor. O fiel dá o mais valioso. O rico infiel dá quantidade e o pobre fiel dá qualidade. Aí eu quero aqui fazer uma observação. Porque o texto fala do rico que dá muito e do pobre que dá pouco. O rico reprovado e o pobre aprovado. E pode ficar a ideia, ou na consciência de vocês, a sugestão, imaginando que eu estou sugerindo também, que o rico é infiel e o pobre é fiel. Não. Porque não é quantitativo, não é ser rico financeiramente falando tão somente. E nem pobre financeiramente tão somente. Porque nós temos todos os exemplos na Bíblia de pobres infiéis, de ricos infiéis, como aqui, mas de pobres fiéis e ricos fiéis. Um rico fiel nós temos em João, no capítulo 19, 38 a 42, José de Arimateia e Nicodemos, 2 homens abastados, 2 homens que por meio dele uma profecia se cumpriu, porque ele foi colocado entre os ricos, entre os nobres, entre os grandes. E isso foi na sepultura, está se falando de Cristo Jesus. Capítulo 19 do Evangelho de João. Eu sempre gostei muito desse texto. Verso 38 ao 42, vai dizer: passadas essas coisas, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, embora em segredo, por medo dos judeus, era um crente, pediu a Pilatos que ele permitisse levar o corpo de Jesus. E Pilatos permitiu. Então ele foi e levou. E Nicodemos, que havia se encontrado com Jesus de noite, acompanhou. Nicodemos, convertido ao Evangelho agora, aquele que foi ter de noite com Jesus, Jesus disse: é necessário nascer de novo. De onde se origina o capítulo de João, verso 3,16, que está ali atrás. Essa conversa do capítulo 3, que chega ao verso 16, começa com esse homem aqui, Nicodemos. E Jesus o convida a um novo nascimento, e ele nasce de novo, e junto com José de Arimateia, 2 nobres, 2 ricos, estão aqui, toma o corpo de Jesus, envolve o corpo, e, verso 42, no lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e ali estava um sepulcro novo, no qual ninguém havia sido colocado. E ali puseram o corpo de Jesus, porque o sepulcro ficava perto e era véspera do sábado dos judeus. Esse lugar, esse jardim, essa propriedade é de José de Arimateia, um rico que tinha um sepulcro novo. Ele era um nobre. Então nós temos aqui um rico que dá o melhor. Nós temos um rico fiel. Para que não fique na sua mente, na sua cabeça, a ideia de que o rico é infiel. Não, eu conheço muitos irmãos em Cristo ricos, cheios de Deus e abastados de dinheiro, fiel. Provérbios capítulo 3, verso 9, esse livro de sabedoria, também traz um ensinamento. Provérbios 3, 9, ensina, convida-nos a honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Alguns vai falar da fazenda. E aqui sugere, traz a ideia de alguém que tem recursos, de que tem propriedades. E o conselho do sábio, a orientação do sábio é: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias da tua renda, não com o resto. Por isso que aqui nós temos intrínseco a reprovação da oferta, sim, e a aprovação da viúva, e a reprovação do que sobrava. E pode ser que pobres também oferte do que sobra, e de igual modo é reprovado, porque não é quantitativo. João Marcos, ele está falando aos irmãos crentes, gentios em Roma, para viverem pela fé, dependentes e confiantes em
Deus. É isso que João Marcos está falando. O Senhor não se impressiona com quantidade. Ele é o dono de tudo. Salmo 24:1 diz: o Senhor exige qualidade. Para Ele é o primeiro e o melhor. O Senhor busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E os seus adoradores são fiéis. Os seus adoradores dão ao Senhor o melhor da sua vida, o melhor do seu tempo, o melhor dos seus recursos, o melhor de tudo. Não se der, não se sobrar, não o resto. Para Ele é o primeiro e o melhor. Malaquias deixa claro isso, o livro de Malaquias. A exigência do Senhor. Na lei o Senhor diz como é que o sacrifício deve ser feito para Ele. Um animal perfeito, sem defeito. O melhor da oferta pertence a Ele. O melhor da minha vida e o melhor da sua vida, o melhor dos meus bens e o melhor dos seus bens, a Deus pertence, porque nós somos administradores. Lembram? Nós não somos donos de nada. Nós chegamos aqui de mãos vazias e encontramos tudo. Ele nos deu tudo do que precisávamos para administrarmos. E nós estamos aqui para o louvor da sua glória. E muitos têm falhado nisso, não estão vivendo para o louvor da sua glória. Muitos têm vivido de uma maneira diferente. Infelizmente, o Senhor busca verdadeiros adoradores. Gálatas capítulo 2, verso 20, fala do que esse texto diz. Esse texto fala de fé, fidelidade e dependência. Deus convida-nos a viver pela fé, ser fiéis e depender dEle. É isso que nós temos aqui. Aqui não está se falando de quantidade de barganha, de negociação. O texto aqui não está convidando a mim nem a você a dar muito para que Deus dê em dobro. Isso é heresia. Por mais que eu seja fiel, eu posso passar grandes privações nessa terra. O apóstolo Paulo diz: eu sei viver na abundância, mas também na escassez. Sei passar fome, tudo posso naquele que me fortalece. Só citam esse texto, mas tudo que veio antes é esquecido. E antes Paulo vai falar das tribulações e das lutas, que o Senhor não nos negou e disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E Gálatas 2:20 diz isso: já estou crucificado com Cristo. É lindo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. É assim que o fiel vive. No capítulo 3, verso 11 do mesmo livro de Gálatas, 3:11 de Gálatas, o Senhor também fala poderosamente aos nossos corações. Capítulo 3, verso 11 é tremendo. É evidente que ninguém é justificado diante de Deus pela lei, porque o justo viverá pela fé. Mais uma vez a chamada à fé. Essa mulher está aqui vivendo pela fé, sendo fiel a Deus, dependendo de Deus. É isso que o Senhor está nos convidando aqui. Romanos 1:17. Aí você volta um pouco. Capítulo 1, verso 17 de Romanos. Mais uma vez, a chamada da fé. Pois a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. É pela fé. É pela fé em Deus. Confiante que Deus é provedor de todas as coisas. Confiante que o Senhor não vai nos deixar na mão. Não vai nos deixar em aperto. Mas não vai chegar sobre nós só o frescor, nem só o calor.
Mas quando vier o calor, o Senhor traz junto a água fresca. E quando vier o frio, o Senhor traz junto o cobertor, porque o Senhor não dá nada além daquilo que suportamos. Mas precisamos confiar nele, viver na dependência dele e exercer fé prática. Fé prática. Hebreus 10, 38 vai dizer também, lá no final da Bíblia, bem mais no fim, capítulo 10, verso 38 de Hebreus. Mas o meu justo viverá da fé. Mas o meu justo viverá da fé. 11:6 de Hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário, o texto vai dizer, é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe e recompensa os que o buscam. Algumas versões vão dizer que Ele é galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Deus nos deu o exemplo para que sigamos. Jesus é a verdadeira oferta. Jesus é a oferta das primícias, do melhor. A oferta de Deus é Jesus. A oferta completa é Jesus Cristo. Deus, Ele nos deu o modelo. Somos convidados a dar o que temos de melhor. Somos convidados a devolver o tudo que Deus nos dá, demonstrando total confiança e dependência de Deus em Cristo Jesus. A oferta que Deus aprova é a oferta originada da fé na dependência do Senhor. Fé nele, não fé na fé. Nós precisamos viver como quem vive pela fé. Nós precisamos aprender a depender de Deus. Nós precisamos compreender que o ler e saber não é suficiente, nós precisamos viver. Nós não podemos nos informar e depois viver como escribas. Nós precisamos nos informar e nos amoldar à palavra de Deus. E o Senhor exige daqueles que o adorem em espírito e em verdade, e que viva na sua dependência, pela fé nele, confiante na sua provisão diária. Tem muitos que estão roubando a Deus, sendo infiéis, mas eu ganho tão pouco, e não é suficiente para mim, continuará assim, enquanto você não aprender a viver pela fé na dependência de Deus, em se dizendo crente em Jesus Cristo. Mas as minhas prestações estão atrasando, porque você não foi guiado pelo Espírito de Deus na sua arrogância, não foi sábio e adquiriu despesas além daquilo que você tinha condição de honrar. É por isso que você está com a vida embolada. E por isso eu não posso devolver, então roube a Deus e você verá a consequência. A oferta que Deus aprova é a oferta originada da fé. A vida que Deus aprova é a vida que é vivida pela fé, pela fidelidade na dependência. Não é uma vida que olha para aqui e agora. Não é uma vida que olha para as circunstâncias. Não é uma vida de alguém que não reconhece os seus erros e aos pés da cruz busca conserto e sabedoria de Deus. Que Deus tenha misericórdia da sua vida. E que você possa dar ao Senhor o que a Ele é devido. Bem atrás um pouco, foi perguntado a Jesus pelos fariseus: é lícito pagar tributo a César? E a resposta foi muito interessante. Peguei um título na Bíblia J.F. Offline e diz: honre o Estado e adore a Deus. Vamos honrar
a nossa vida entre os homens e vamos adorar a Deus. E só é possível adorar a Deus entregando a sua vida a Ele, sendo escravo dEle, sendo servo dEle. E você vai ter a seu favor as bênçãos e o cuidado dEle. Não que você já não receba, porque a palavra de Deus diz que o seu sol e a sua chuva vêm sobre justos e injustos. E você talvez seja um injusto que tem recebido essa bênção de Deus. Mas é melhor que você receba sendo justo. E você tem agora a oportunidade de assim fazer. Oferte a Deus a sua vida e reconheça que ela não lhe pertence. Ele é o doador e Ele é que vai tomar no tempo devido. E que Ele tome para si, não para ser lançado no fogo eterno. Eu quero orar por você. Bondoso Deus e Pai, graças te dou por este bendito momento. Graças te dou pelo privilégio de anunciar a Tua palavra santa. Graças te dou, Senhor Deus, por todos os ouvintes. Peço-te em nome de Jesus, que essa palavra encontre morada nos corações, mas que não só ela adentre os corações, mas que ela promova salvação, edificação, transformação. Que seja essa noite uma noite bendita na vida desses ouvintes. Que seja essa noite uma noite de salvação na vida de muitos dos ouvintes. Que seja essa noite uma noite de festa no céu. É assim que eu oro, pedindo a Tua bênção sobre todos, em nome de Jesus. Amém. Nós, assim, encerramos esse momento, gratos, felizes por cumprir mais uma vez essa missão de ter esse privilégio. E eu quero orar pela sua semana que se inicia também, dando assim final após a oração a este culto que a Deus prestamos e estamos em paz em nossos corações, crendo da aprovação dEle. E eu espero que essa aprovação e essa paz também esteja em seu coração, em sua vida. Vamos orar. Pai, muito obrigado por esse bendito dia. Muito obrigado, Senhor, porque nós estamos o vencendo com a Tua ajuda. Muito obrigado, Santo Deus, porque o Senhor nos deu vitória sobre a semana que se passou. Oramos pedindo vitória e o Senhor nos concedeu. Nós queremos e precisamos, Senhor, diariamente da Tua companhia, da Tua orientação e da Tua direção. Ajuda-nos nas nossas ações e reações, para que façamos tudo debaixo da iluminação do Espírito Santo. Ajuda-nos a vencer a nossa carne, ajuda-nos, Senhor, a vencer o maligno, ajuda-nos a vencer esse mundo sedutor. Por favor, Senhor, que a Tua palavra e a Tua presença sejam o motivo da nossa alegria e gozo. Ajuda-nos a ser fiéis em todo o tempo todo, para o louvor da glória do Teu nome. Nos concede uma semana de paz. Nos dá vitória sobre esta semana que se inicia. Livra-nos do mal, Senhor. Repreende toda a investida do inimigo. Concede-nos da Tua graça diariamente. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão santa do Teu Espírito seja derramada sobre o Teu povo e sobre a Tua igreja, espalhada na face da terra. É assim que oramos, gratos a Ti, em nome de Jesus. E você diga amém. Que Deus continue te abençoando, te guiando e te iluminando para o louvor da glória de Deus e para o seu bem. Em nome de Jesus.